estão? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, agradecemos a Ti por mais uma noite que estamos aqui como igreja na Tua presença. Agradecemos a Ti, Jesus, pela vida de todos que priorizaram estar aqui nessa reunião. É uma noite fria, uma noite que todos nós temos compromisso, temos responsabilidades, temos o que fazer. Nós não somos desocupados, mas nós priorizamos estarmos aqui, junto com a tua igreja que se reúne nesse lugar, agradecendo em especial pela vida da nossa irmã Sheila, que se predispôs a estar recebendo todos que estão entrando nessa reunião. Cobre a tua serva com teu sangue, dá saúde. Como eu sempre falo, Senhor, continua revigorando as forças da tua serva, no emocional, financeiro, nas emoções. Senhor, guarda ela, Senhor. E nós aqui que estamos aqui também, tu não esqueça de nós. Muito obrigado pela vida do professor Wilton, que ele possa ser usado de maneira sobrenatural, como ele sempre é usado aqui nesse lugar. Muito obrigado por tudo que eu te peço e te agradeço, em nome do teu filho Jesus. Amém e amém. Professor, por favor. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor. É uma alegria estar com vocês novamente em mais uma jornada, né? Nós tivemos a nossa jornada do Grupo de Jesus em 40 reuniões e hoje a gente começa a Teologia Popular de Jesus numa jornada aí também de aproximadamente 40, 41 reuniões. Hoje é a reunião inicial, é a ambientação, né, para quem ainda não conhece a dinâmica e para aqueles que também já conhecem, mas para a gente recordar como que esses encontros eles se darão. A gente vai basear nesses 3 livros aqui, ó. A Teologia Popular de Jesus 1, 2 e 3. Esses materiais aqui, eles são da Edições Loyola, e o Grupo de Jesus, a gente seguiu conforme os ensinamentos do teólogo espanhol José Antônio Pagola. E agora a gente vai estar acompanhando essa didática do José Maria Castillo, que ele também é um teólogo espanhol, muito profundo nas suas abordagens acerca de Cristo. Então, o que é a teologia popular de Jesus, né? Os grupos de Jesus, a gente montou aqui um grupo em Xerém e esse grupo aqui virtual, onde a gente estudou toda essa dinâmica da fé cristã, como uma aproximação para Cristo. Então, a gente foi caminhando naquela jornada cristã e aprendendo com Jesus, nos evangelhos, como que nós poderíamos viver a nova vida em Cristo, né? Desde a primeira aproximação até a aceitação do seu chamamento. Já a teologia popular de Jesus, o que ela se dispõe a apresentar para nós? A gente pode resumir numa palavra que ela, às vezes, é temerosa para muitas pessoas, né? Que é a palavra problema. O que vem a ser isso? O que tem a ver problema com o nosso estudo? É que a teologia popular de Jesus, ela vai apontar o problema da sociedade, o problema da igreja, o nosso problema pessoal e como que Jesus lidou com esse problema. Então, ele carrega mais um desafio para nós. Como que a gente pode enxergar todas essas esferas através dos olhos de Jesus? Então, a gente vai ver aqui algumas lições que elas vão puxar bastante na questão do desafio. O que nós temos feito, né, para mudar a nossa vida, para mudar o nosso entorno, para colaborar, mesmo que de uma maneira que a gente entenda que seja muito pequena, na mudança desse mundo, através de Jesus, através do Evangelho. Então, a teologia popular de Jesus é isso. É uma forma sistemática, numa linguagem bem simples, porém muito desafiadora para a nossa vida. Como que nós podemos interagir, como que nós podemos ter acesso
ao Evangelho e trazer isso de uma maneira mais radical para a nossa vida. Trazer isso de uma maneira que às vezes vai até confrontar o nosso modo de ser, a nossa vida, a nossa comodidade nesse mundo. Eu vou ler aqui uma apresentação, aí depois eu passo para os irmãos fazerem seus comentários, né? Aqui no livro 1, ele, ele faz uma apresentação bem interessante, que diz assim: para sermos cidadãos e cristãos de verdade, não basta inteirar-nos do que dizem os evangelhos. O mais importante é que vivamos e nos comportemos como os evangelhos dizem que um cidadão, um cristão, tem de viver e se comportar. Para isso é necessário saber o que dizem os evangelhos, compreender o que dizem os evangelhos, aplicar tudo isso à situação concreta em que vive cada pessoa na sua família, no seu bairro ou no seu povoado e no seu trabalho. Tirar de tudo isso as consequências necessárias para viver e se comportar de acordo com o que Jesus nos ensinou. E aí ele coloca assim, ó: concretamente, o que vamos fazer nas nossas reuniões? A tarefa que hoje empreendemos terá 3 partes. Antes de tudo, é necessário que nos demos conta da situação na qual nos encontramos, porque se não damos conta do que acontece conosco mesmos, é muito difícil inteirar-nos da verdade do que Jesus quer nos dizer hoje, na situação concreta em que vivemos. Para isso, vamos fazer várias coisas. A primeira, ver o que está acontecendo na sociedade em que vivemos. A segunda, ver o que acontece com tudo isso da religião, que parece não funciona como deveria funcionar. 2, em segundo lugar, vamos nos inteirar do que deve ser feito para ler e entender os evangelhos, porque há muita gente que não se dá conta do que eles dizem. Para isso, vamos dar algumas explicações de como temos de entendê-los. E terceiro, em seguida, vem o que temos de mais necessário para fazer, que é ler as coisas mais importantes que dizem os evangelhos, para saber o que disse e fez Jesus e saber o que nós cristãos temos de fazer. Então, essas reuniões, como eu disse para vocês, eu já tive essa experiência da teologia popular de Jesus lá com um grupo de Xerém. A exemplo que a gente fez, né? A gente fez com os grupos de Jesus, a gente fez um modelo lá em Xerém e depois a gente veio e replicou aqui com os irmãos. E a teologia popular também, a gente já fez isso aqui lá em Xerém. O resultado ele foi muito bom, foi muito desafiador. Muitas pessoas diziam que saíam das reuniões assim impactadas e considerando a sua vida cristã, né? Passagens que muitas vezes a gente lê nos evangelhos e não compreende, e a gente não vê a necessidade premente, urgente, que essa compreensão verdadeira e a aplicação tem de ser efetuadas em nossa vida. Então, é uma jornada que a gente vai ter que ir com calma, assim como os grupos de Jesus, né? 40 encontros, assim, não é uma coisa tão fácil, mas é algo muito agradável, como foi também com os grupos de Jesus. A gente poder interagir na mesma dinâmica, mandando o material com antecedência para os irmãos lerem, para considerarem, trazer as suas aplicações aqui. A exemplo dos grupos de Jesus, temos perguntas para responder em cada encontro, temos aquelas orações que a irmã Jacira sempre fazia aqui conosco. Essas orações, elas surgem, mas não de uma maneira muito bem colocada como havia lá nos grupos de Jesus, mas elas surgem, elas ecloam-se dentro do texto. Então a gente pode também fazer a mesma dinâmica, ressaltar qual texto que chamou mais atenção, fazer uma leitura mais aprofundada no final, e temos que estar abertos aí ao que o Espírito Santo vai nos guiar, né? Esses grupos, eles só funcionam na vivacidade, na tenacidade do Espírito Santo. É ele que vai nos conduzir, iluminando, abençoando cada pessoa que participa para que possa trazer a sua contribuição. Então, esse é um desafio muito interessante. E para quem gostou dos grupos de Jesus, eu tenho certeza que a teologia popular de Jesus também vai cair aí nesse bom coração e a semente vai frutificar bastante aí no reino de Deus. Deixei Amém, para professor. Amém.
Amém, professor. Eu estou aqui observando a participação aqui da minha cunhada Luzinete, está aqui conosco. Pessoas que não tiveram no grupo de Jesus, né? Sim. A caminhada que nós fizemos, que foi muito interessante para a minha vida. Temos o meu amigo Noel, que está aqui também. Temos o irmão Rony. Irmão Rony apareceu, irmão. Ah, O Hilton. Irmão Rony apareceu. E temos o Marcos aqui também. Marcos, que eu não sei quem é, mas seja bem-vindo, Marcos. Se sinta na Igreja do Senhor. Então, temos aqui 9 pessoas. E eu sim, agradeço a Deus pela vida de vocês. E como foi dito aqui, pelo nosso professor, aqui é um grupo que já tivemos uma experiência anterior, há um mês e pouco atrás. Você é amigo de Xerém, do professor Wilton, né? O Marcos está aqui respondendo. ah, Então, eu- amigo do Cleitinho, amém. sim, Nós sim, sabemos, eu queria iniciar dando um testemunho aqui a respeito do que eu vivi na nossa caminhada anterior, que se chamava Grupo de Jesus, onde nós mergulhamos nas parábolas de Jesus, etc., né? E eu fui impactado, eu fui impactado em quase todos os nossos encontros, eu fui impactado de maneira absurda, não é? E um dos encontros que me impactou mais, dentre todos, que foram 40, né? É um que eu nunca vou esquecer, professor Hilton. Foi sim, quando nós estudamos aquele texto que falava de Jesus ir na casa de Levi. E sim, ele senta à mesa com o publicano e pecadores. Publicano e pecadores. E ele bebe e come com publicanos e pecadores. Então, eu me lembro que eu fui muito impactado com essa atitude de Jesus, né? De ir na casa de um pecador, né? Sentar à mesa com o pecador, beber e comer com um pecador, não. O texto ali diz, é, publicano, que seria hoje, nós colocamos o exemplo de aquele cobrador de impostos, né? Que nós sim. brincamos que seria o miliciano, né? O miliciano que cobra gato net, cobra essas coisas todas, e pecadores, que seriam quem? Seriam os travestis, seriam os mentirosos, seriam os agressores de mulheres, seriam, né? E Jesus Uhum, senta à mesa com essa classe de pessoas e tem comunhão com essas pessoas. Olha, isso me assustou muito e abriu muitos meus olhos para a postura que eu devo ter, principalmente dentro de casa, no trabalho, entendeu, professor? Então, eu louvo a Deus pela vida do professor, pela vida dos irmãos que estão aqui, é, 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 porque é muito prazeroso estar aqui toda quinta-feira. E sim, eu queria iniciar fazendo uma pergunta ao professor. Fazendo uma pergunta ao professor. Essa teologia popular de Jesus, ela vai trabalhar também com parábolas ou ela vai viajar um pouco também no Velho Testamento, trazendo para o Novo, professor? uhum. E os irmãos têm liberdade para perguntar, Luzinete, Noel, irmã Jacira, fiquem à vontade para perguntar. Sim. Por favor, professor. Olha, Isaías, ele apresenta aqui uma ordem muito interessante. O uso do Antigo Testamento ou do Primeiro Testamento nesse material é apenas quando ele surge nos evangelhos. Então, é alguma interpretação que se dava ou em alguma passagem onde Jesus ele vai tratar diretamente de algum assunto, como ele fez naquele debate com os doutores da lei, né? Então, assim, é especificamente da vinda do Senhor Jesus para frente.
ele apresenta até uma ordem lógica. Ó. O volume 1, você vê que o título é A Boa Nova de Jesus. Então, ele vai trabalhar o que é esse conceito da Boa Nova, do Evangelho em si. O volume 2, ele aprofunda na questão do reinado de Deus. A Boa Nova chegou, o reino de Deus chegou. O que é isso? Então, ele aprofunda no volume 2 o reinado. Então, veja a ordem lógica. Ó. O terceiro é os últimos dias de Jesus e o nosso futuro. Então, trabalha todo o ministério de Jesus, vamos falar assim, né? Toda a vida pública do Senhor Jesus, da mesma maneira que os grupos de Jesus abordavam os textos, só que aqui ele traz num sentido mais crítico, né? O Pacola tinha aquela forma didática muito interessante de um dos maiores teólogos hoje, né? Vivos, que sabe fazer aquela aproximação histórica de Jesus, mas trazia numa perspectiva daquela alegria do conhecimento de Cristo. Embora algumas partes também eram provocativas para a nossa vida, era mais uma apresentação de Jesus, entre aspas, completa, né? Já a teologia popular de Jesus, vocês vão ver que a maneira como o Castilho escreve, ele é totalmente desafiador, né? Embora de uma maneira muito educada, elegante de escrever, os textos são muito mais provocativos, eles são muito mais desafiadores, mas a dinâmica toda é a vida de Jesus. Então, para quem gostou do grupo de Jesus por focar somente em Cristo, aqui também vai ter essa mesma experiência. É o foco total em Jesus e como que isso se traduz para os nossos dias, né? Como que o evangelho, como que essa dinâmica do Senhor Jesus deva ser aplicado nas nossas vidas. Aqui tem uma informação acerca do autor, né? Ele nasceu em 1929, ele ainda está vivo, né? Em Granada. É jesuíta há mais de 50 anos. Doutor em teologia dogmática pela Universidade Gregoriana de Roma. Foi professor da mesma disciplina na Faculdade de Teologia de Granada. Há mais de 30 anos publica temas de teologia popular. Então, depois vocês façam, por gentileza, até uma pesquisa na internet, vocês vão ver alguns textos dele. São textos muito provocativos, desafiadores. E, assim, é, na experiência em Xerém, as pessoas não acreditavam que um teólogo desse, da Igreja Católica, ele tinha tanta profundidade em desafiar o status quo, né? Desafiar a tradição, desafiar a sociedade, desafiar os cristãos a saírem dessa mornidão, né? A assumirem mesmo o reino de Deus, a assumirem a mensagem de Jesus. Então, eu vejo, Isaías, que é muito mais desafiador do que o grupo de Jesus. O grupo de Jesus, ele é para levar mesmo o conhecimento de Cristo para todas as pessoas. Tanto é que no grupo de Jesus era bem livre, era bem aberto, a pessoa não precisava ter nenhum contato com o evangelho, né, para que ela pudesse participar. Já o Teologia Popular de Jesus, a pessoa pode até não ser cristã e participar também. Só que é um desafio muito maior, porque ele faz a crítica da parte de dentro, a partir de dentro, né? Então é muito mais desafiador que o grupo de Jesus, com certeza. Amém. A irmã Luzinete, eu creio que ela está com uma pergunta, a minha cunhada. Por favor, Sim. Luzinete, fica à vontade. Tira o fone, abre o fone, Luzinete. Luzinete é de Valença, gente. Valença, Ah, que estado do legal. Rio. Terra Pronto. Tá boa. Por conseguindo favor, Luzinete. tá conseguindo me ouvir? Bem, Sim. muito bem. Ah, tá. Não, porque como é a minha primeira vez que eu estou entrando aqui na sala, né, de estudo, hoje eu estou sentadinha só para ouvir. Eu preciso aprender, né? Tem hora que a gente precisa sentar para aprender. E hoje eu estou nessa vibe assim. Hoje eu estou sentadinha, estou ouvindo aqui quietinha só para aprender, né? De repente, lá na frente, eu dou minha opinião aqui. Tá bom? Mas está sendo muito legal, muito interessante o que eu estou ouvindo aqui. Sim. Tá bom?
Estou gostando muito. Vou virar. Já tô fazendo parte dessa aula aí, Amém. tá bom? Hoje eu vou sentar para ouvir. Eu estou aqui quietinha só ouvindo. Estou ligada. Sim, Amém. Amém? Amém, gente. Glória a Deus. Aqui no grupo Amém. aqui hoje tá faltando muita gente que participou do grupo de Jesus, né, Will? sim, Tá faltando pessoas aqui que participou do grupo de Jesus. Como o professor falou hoje, não vai se entrar propriamente dito na aula em específica. Ele vai passar um Sei. texto, ele vai passar um texto para nós, de 2, 3 páginas. Nós vamos ler durante a semana, com a Bíblia aberta, anotar os pontos, etc. Entendeu, Noel? E logo depois, aí, quinta-feira que vem, aí nós vamos vir, vamos ouvir a fala do professor, e logo após nós entramos nas perguntas, né? Nós sim. entramos na pergunta. Mas eu queria abusar um pouco da boa vontade do professor, que sempre quando eu estou com o professor eu não aguento. Professor, eu queria te fazer uma pergunta e deixar livre para os irmãos também. Sim. Nós observamos muito, professor, o mundo como está atualmente, quem olha e se deixa levar pelo que é dito dentro dos templos, da internet, a pessoa fica em pânico. É porque o mundo está pior. A pessoa diz que o mundo está pior, que o mundo nunca foi tão pior como está, não é? Que o mundo nunca passou por essas situações que tem passado agora de atrocidade, de maldade, não é? E usa-se sempre aquele termo. Jesus está voltando, né? O mundo está como está, não é? E isso dá um medo nas pessoas, as pessoas, não é? Ficam servindo a Cristo com medo. Jesus está voltando, olha lá a guerra lá, olha lá a guerra, olha lá a Covid, olha lá aquilo. Então eu queria que o professor, por gentileza, me explicasse o que o professor Sim. acha dessas colocações. O mundo realmente está pior ou melhorou? O evangelho realmente tem poder, como foi dito, professor? Interessante. Essa teologia popular de Jesus, os irmãos podem verificar naquele texto que foi enviado no grupo, né? Ele fala o seguinte, que o primeiro experimento desse trabalho foi na década de 70, onde o, o teólogo Castillo ele trabalhou isso com as comunidades mais carentes. Por isso que adotou-se esse nome de teologia popular de Jesus e que depois precisou ser renovado. A temática é renovada, a temática em função, os tempos passaram, 70 para hoje. Já houve muito tempo aí, 50 anos, né, que ele trabalha com essa questão da teologia popular de Jesus. Então foi necessário uma atualização, até porque a intencionalidade agora é alcançar outros grupos, né, mas mantendo a essência da teologia popular. Essa questão de olhar o mundo, ter a sua cosmovisão, de fato é uma coisa bastante pessoal, né? Porque tem uma passagem bíblica bem famosa, lá no Primeiro Testamento, que é quando os espias foram espiar a terra prometida. Nós temos aquele grupo de 12 espias, 10 voltam com um relato negativo sobre a terra e 2 voltam com um relato positivo sobre a terra. Eles estavam no mesmo local, na mesma hora, no mesmo ambiente, com as mesmas condições. O que foi alterado ali, o que mudou, foi a perspectiva com que cada um olhou para a Terra. Os que voltaram com a informação negativa, eles olharam a Terra e viram os gigantes, né, e ficaram atemorizados com isso. Já os outros dois, Josué e Caleb, eles também olharam os gigantes e eles enxergaram os gigantes como alimento para eles, né? Eles disseram que eles iriam devorá-los ali, o Deus iria dar aqueles inimigos,
na mão deles. Então, essa questão que o irmão Zé colocou de olhar para o mundo e perceber uma melhoria ou uma piora, vai muito de como que a pessoa ela olha para o mundo. Porque, logicamente, até na própria perspectiva da pergunta que o irmão Moisés colocou, é impossível nós dizermos que o mundo está pior. Por quê? Se o evangelho tem sido levado diante de todo mundo, se nós temos que levar a boa notícia de Jesus, o mundo tem que melhorar. Né? E nós temos que melhorar esse mundo, implantar o reino de Deus, colocar as pessoas em condições melhores, né? Através do evangelho, da pessoa de Jesus, o mundo há de melhorar. A questão é que, às vezes, eu coloco a minha visão numa situação local e eu começo a interpretar o mundo todo através da minha visão local. Isso é um erro muito grande, porque eu não consigo olhar, por exemplo, a situação da igreja no Brasil. É muito difícil eu falar qual que é a situação da igreja no Brasil. Aí você tem que perguntar assim, qual igreja que você está falando? Você está falando da igreja, a igreja cristã. Aí não tem como você responder. Você fala assim, qual igreja cristã? Você está falando de catolicismo, protestante, evangélico, ortodoxo, sem denominação? Eu não posso falar numa perspectiva geral, eu teria que conhecer todo o ambiente sobre o qual eu estou falando. Ah, mas é o que aparece na mídia. Aí você já colocou um filtro. O que está passando na mídia, de fato, é a realidade? Você quer ver um exemplo? Você vê em muitas mensagens pessoas dizendo assim, hoje em dia não se perseguem mais os cristãos. Não perseguem cristão? Aí fala assim, não, hoje não se mata mais cristãos, como se matava na igreja primitiva. Aí você pergunta assim para a pessoa, você sabia que hoje é a época do mundo em que mais se mata cristãos por causa da sua fé? Aí a pessoa não sabe, porque ela está olhando, por exemplo, a situação do bairro dela, no país dela ali, que ela tem noção que ninguém está morrendo por causa da fé. Porque aqui você pode anunciar Jesus na televisão, nas rádios, na praça, que você não vai morrer, como era no passado. Mas hoje é a época do mundo que mais se mata cristão. Então, para eu poder falar se o mundo melhorou ou não, eu tenho que ter as informações sobre isso. Aonde que eu estou buscando essa informação? O que diferenciou a gente hoje é o seguinte, é que um fato que ocorre lá no Japão, por exemplo, eu consigo acompanhá-lo online. Né? Então, parece, no meu modo de ver, se eu me prender a isso, que eu estou recebendo muito mais informações e essas informações geralmente são mais negativas. E aí tem todo um contexto por que são essas informações que chegam até nós. Mas eu não consigo compreender e enxergar a evolução que teve, a questão da saúde humana, a questão da nossa educação. Né? A gente lê a Bíblia de maneira fácil, né? Você pega um texto bíblico e você vai lendo. As igrejas na época de Jesus, né, no começo do caminho de Jesus, do segmento de Jesus, eram poucas pessoas que eram alfabetizadas. Né? As condições, as doenças da época, Jesus teve que curar muita gente de lepra. Hoje você já não vê mais as pessoas atemorizadas com lepra. Hoje nós chamamos até de hanseníase, né? Você tem os tratamentos, a evolução da vida. Por quê? Se o evangelho ele vai sendo espalhado no mundo todo, tem que melhorar. Só que a pessoa ela recebe a informação geralmente de um bloco ou de um grupo e ela começa a analisar o mundo através disso. Mas nós tivemos aí guerras mundiais. É só verificar na história as guerras que ocorreram, né? As pestes que ocorreram que matavam muito mais pessoas do que hoje em níveis percentuais, não em níveis totais, porque hoje a população do mundo é muito maior do que no passado. Então, por exemplo, o texto de Mateus 24, quando fala de uma grande tribulação que veio sobre os judeus daquela época, sobre Jerusalém, ali foi uma morte de muita gente, a destruição da cidade. Então, foi um fenômeno que, para eles ali, era o fim do mundo, era a destruição daquela geração. Então, a gente tem que saber sempre olhar nessa perspectiva. Se você pegar os dados científicos analisados, você vê que a condição humana ela melhorou muito de tempos remotos até o tempo do século passado para hoje. Só que é isso, é como que nós estamos enxergando essas informações, como nós temos recebido essas notícias, que parece que o mundo está assim, numa catástrofe, parece que a gente está sofrendo todo o mal da humanidade e não é verdade isso. Não, é o foco, é onde que você olha
se o seu olhar for ruim, todo o seu corpo será trevas. Se o seu olhar for bom, o seu corpo vai ser luz. Então, nós, como cristãos, temos o desafio de sermos os agentes de mudança desse mundo através da boa nova. Então, a gente tem que pregar a boa nova, tem que anunciar a boa nova, tem que trazer esperança. Para encerrar essa parte, é a mesma coisa do livro do Apocalipse. Se você olhar, existem 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. O Apocalipse é um livro de esperança, é um livro de resistência ao mal. É um livro que mostra que tudo vai ficar bom, que vai melhorar. Por que a gente enxerga o Apocalipse com essa lente de terror? Porque nós temos uma caixinha teológica, nós temos uma cosmovisão, nós temos algo que está no nosso coração que faz a gente olhar para esse livro dessa forma. Mas, na realidade, é um livro de esperança. Então, o livro é o mesmo. É a forma como a gente olha. O mundo que está aí é um só. Como que a gente tem olhado para esse mundo e o que a gente tem propagado, né? Através da nossa vida. Esse é um desafio também da teologia popular de Jesus. Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que o irmão Isaías, ele saiu aí da transmissão, né? Não sei se a Sheila tá aí, irmã Jacira, irmã Cissa, o Marcos, o Noel, o Rony. Professor, eu queria fazer Oi, uma oi. pergunta. Estamos Sim, Rony. escutando aí? Sim, sim. Estamos escutando. Opa, Fala professor, Sim. eu gostaria de fazer uma pergunta. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo sim. Então, professor, eu vejo hoje que a evolução da sociedade, né, devido a essa velocidade contextual da realidade que nós vivemos hoje no mundo, isso impacta, de uma certa forma, na realidade do Evangelho. A, a grande questão eu gostaria que o senhor discorresse sobre esse assunto, no sentido de que a mensagem do Evangelho, dentro de toda essa velocidade de informação que a gente convive cotidianamente, a mensagem do Evangelho, ela seria contextualmente evolutiva, no sentido de se contextualizar com a realidade social, ou a mensagem do Evangelho ela seria atemporal, né? Um grande exemplo que eu poderia colocar é quando Jesus ele olha para Pedro, né, no texto daquela pesca maravilhosa, ele vê que Pedro ele trabalhou a noite toda para tentar realizar uma pescaria que não foi bem sucedida. Mas Jesus, em momento algum, ele dá atenção para aquele fato e ele foca no discurso dele quando ele pede Pedro para se afastar da margem do mar e se dirigir ao povo com seu discurso, né, com a mensagem do Evangelho. Entretanto, quando ele convida Pedro para lançar a rede, Pedro faz aquela pesca extraordinária. Quando eles chegam à margem, né, da praia, Jesus vira para Pedro e fala: olha, agora você deixa tudo aí, me segue. Jesus vira para Pedro e fala: agora você me segue. Ou seja, larga tudo aí. Pedro abandonou toda aquela pesca que ele tanto ansiava, né? E Jesus deu um momento de escolha para ele: me segue. Então Pedro deixou tudo, abandonou aquilo que ele mais queria, que ele lutou a noite toda para obter, e seguiu Jesus. Então hoje a gente vê, no contexto social, cristão, né, que existe uma tendência muito grande a se adequar à mensagem do Evangelho à realidade da sociedade que a gente vive. A gente vê isso nas constantes mudanças doutrinárias,
né, teológica que vão se adequando a essa realidade. Até que ponto a mensagem do Evangelho ela, ela evolui junto com essas modificações sociais, ou ela é atemporal a tudo isso que nós vemos, nós estamos vivendo, evoluindo de acordo com essas mudanças da sociedade? Ok. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. As palavras de Cristo são espírito e vida. Então, ela possui essas duas características. Elas não são contraditórias nem excludentes. A palavra, ela é atemporal e ela evolui, porque ela trabalha na questão de ser atemporal, porque a origem dela é eterna, a origem dela é em Deus, mas ela se encarna no seu tempo. Então, ela evolui conforme o mundo vai evoluindo, conforme o mundo vai avançando. Essa palavra, ela não é estática, ela é dinâmica. Então, ela acompanha isso, né? O próprio Cristo, se você observar, no seu discurso no Sermão da Montanha, ele mesmo fala: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Se ele falasse isso hoje para algumas pessoas, ele seria tido como um liberal, como alguém que não seguia Moisés, como fizeram essa acusação lá para ele. Mas a palavra, irmão Rony, como você bem sabe, ela tem esses dois trabalhares, vamos chamar assim. A eternidade nela, porque o valor dela é eterno, ela está acima de qualquer tempo, mas ela precisa se encarnar. A gente olhando na pessoa de Jesus, ele quando se encarnou e ele sendo a palavra de Deus, o verbo de Deus, ele se encarnou no seu tempo. Ele comunicou com o seu tempo. Jesus, ele viveu dentro do seu tempo. E tem um texto lá em Atos 13:36, que é bem interessante, que diz assim: e Davi serviu a Deus na sua geração, serviu no seu tempo. Esse é o desafio nosso. Nós temos que responder às perguntas que estão surgindo e não criar perguntas e respostas que não vão comunicar com a sociedade a qual a gente vive. Você pode ver que quem adota esse tradicionalismo, eu não estou falando aqui da tradição, mas do tradicionalismo, acaba morrendo, porque não consegue dialogar, comunicar com o seu tempo. Então, a gente tem que ter essa garantia. A palavra de Deus sendo eterna, porque ela foi gerada por um Deus que vive num contexto de eternidade, mas quando essa palavra ela assume a forma humana, quando ela vem para essa linguagem, ela comunica com o seu tempo. Ela tem que comunicar com o tempo. Por quê? Esse próprio tempo, Cristo está nele, né? Porque as pessoas, elas geralmente colocam que evolução da sociedade, os desafios do tempo, são coisas que parece que fogem do alcance de Deus. É porque elas têm essa visão de que as gerações do passado são melhores. E o próprio texto de Salomão, os provérbios vão dizer que é loucura você falar que a geração anterior foi melhor que a geração que nós vivemos. Se você observar, volta naquele ponto que o Moisés colocou, no passado as pessoas ofereciam seus filhos para serem queimados, né? Hoje você vê as agressões que estão sendo feitas aí, nessa guerra, isso aí corta o coração e ninguém aceita mais, mas havia um tempo que era normal oferecerem os filhos para as divindades, as crueldades que eram feitas. Isso aí mostra o quê? Que houve um avanço. Então, a gente tem que saber dialogar. O desafio nosso é o seguinte: é a gente tirar a vaidade do nosso coração geracional, que todo mundo tem isso. A minha geração é melhor. Você vê aquela frase para assim: no meu tempo que a igreja era boa, né? Na minha época que ser crente, ser cristão era bom. Aí você fala: mas quando é que foi a sua época? Você ainda não está vivo? Então, as pessoas, elas sempre têm essa tendência de exaltar o passado, porque é um local de segurança, é um local que ela já viveu. E o presente e o futuro é desafiador, porque você vai ter que tirar sua vaidade. Você que eu digo não é o Rony, não, é todo mundo aqui. E você vai ter que aprender com os mais novos também. Aí que é o perigo, porque a gente já chega num local que a gente não aceita essas transformações, que a gente não consegue acompanhar mais.
Então a gente busca o quê? Uma zona de conforto, uma segurança para dizer assim, no meu tempo era melhor, no meu tempo tinham mais valores. Não, irmão. Em qualquer geração tem os seus males, as suas virtudes, os avanços são bons, tem coisas que as pessoas avançam para o erro. Então toda geração tem o seu desafio. Então, há 500 anos era de um jeito, daqui 500 anos vai ser de outro, mas esses 500 do passado e os 500 do futuro não cabem a nós. Nós temos que viver o presente. Então, Rony, a palavra de Deus, ela cumpre isso de maneira integral quando você observa a pessoa de Jesus. Ele veio com valores eternos, mas ele comunicou esses valores no seu tempo. Ele não foi um homem fora do seu tempo. Muito pelo contrário, ele cumpriu ali de maneira integral o aspecto cultural, o aspecto moral do seu tempo. Ele ensinou a realidade. E isso é o desafio da igreja. Por isso, só que nós temos que ser o quê? Atentos, né? O John Stott, ele falava, ouça o mundo, ouça o espírito. Né? Nós temos que ver a demanda que o mundo tem. E nós temos que ouvir o espírito que fala na igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o espírito diz às igrejas. Então, nós temos que caminhar com essas duas pernas e com as duas audições. O que o mundo está falando, porque eu tenho que responder ao anseio desse mundo, e o que o Espírito Santo fala para que Cristo seja entronizado nesse momento no mundo. Posso perguntar? Sim, irmã Jacira. Posso? Pois não. Pode, É o Manjacira. seguinte, o senhor me faz pensar muito, sabe? O senhor falou duas coisas aí que mexem demais comigo. Demais, mas demais mesmo. De outras duas, eu concordo. É o seguinte, eu pensei que elas fossem antagônicas, mas agora repensando, acho que são paralelas. De um lado, nós temos o crescimento da Boa Nova, como o senhor falou, através dos avanços que está indo, realmente está avançando, gradativamente, mas está. Mas está avançando, está avançando. Do outro lado, nós temos um avanço também muito grande, maior do que antigamente, no meu entender. É a perseguição e a matança. Então, está existindo ainda muitos mártires do cristianismo por causa de Deus. Isso aí, olhando assim, dá a impressão que são coisas antagônicas, mas não. Sim. Se Jesus quer que a Boa Nova se propague até os confins da terra, então os lugares que eram totalmente pagãs, né? Não sabiam de nada, tomaram ciência da existência desse Deus lindo e maravilhoso que é o nosso Deus, que é um Deus vivo. Olha, presta, meu Deus do céu, aí é que eu fico arrancando os meus cabelos, a ponto de darem a própria vida por Jesus. A ponto de dar eles estão acabando com a família, com as crianças. Criança pequenininha, novinha. Então é muita matança, está vendo matança demais. Aí o que o senhor tem a falar sobre essas duas situações que aparentemente parecem antagônicas, mas que na verdade não são antagônicas? Sim, sim. E nem significa que Deus vai voltar por causa disso. Sim, Não sim. é pelas matanças dos mártires que Jesus vai voltar. Isso eu garanto ao senhor. Senão já teria voltado. Que está demais, está revoltante. Não sei. Interessante. Olha só como que pode sair. Na parede, hein? Olha como que a gente pode sair de um contexto local para um contexto global. A senhora usou uma expressão bíblica aí, confins da terra, não é isso? É. O evangelho tem que chegar até os confins da terra. Os confins da terra para Paulo e para a igreja primitiva não era o confins da terra que é para nós hoje. O confins da terra era o mundo conhecido.
E o confins da terra para Paulo ali era Roma. O evangelho tinha chegado. Ah, Tanto é que, quando chega lá em Colossenses 1:23, ele vai dizer que o evangelho já havia sido pregado para toda criatura debaixo do céu. Aí você fala, ué, mas e o pessoal da América? Ele não tinha conhecimento desse pessoal. Então, dentro do mundo conhecido da época, havia lá o contexto e ele leva o evangelho. E o que acontece no Apocalipse Colossenses 1, 1, Colossenses 1, 23. 1:23? como? Diz aí, repete, por favor. Colossenses Repete. 1:23. Colossenses 1, o que mais? 1:23. Aí a senhora vai ver lá que Paulo, 1:23. Paulo declara que o evangelho já havia chegado a toda criatura debaixo do céu. Só que ele está falando a perspectiva de conhecimento do mundo dele. Aí o que eu estou falando para a senhora? Para a gente sair dessa perspectiva local e ir para uma global, sabe por quê? No Apocalipse, existe a mesma indignação que a senhora está tendo, havia essa mesma indignação com relação às pessoas que morriam. Mas sabe para quem que eles ficavam indignados? Contra quem? Contra Deus. Lá em Apocalipse 6, a partir do verso 10, a senhora vai ver na linguagem simbólica do texto, os mártires ali, debaixo do altar, eles morreram à sombra da cruz, no martírio, eles questionam a Deus. Eles perguntam para o santo Não, dominador até quando ele não vai vingar o sangue dos que estavam morrendo. Então há um clamor ali de indignação contra Deus, porque parece que Deus está em silêncio. Aí o Senhor fala que ainda vai ter mais mortes ocorrerão, para que se complete o número dos que vão morrer pelo testemunho do Senhor Jesus. Então, humanamente falando, irmã Jacira, dava para se esperar que a igreja primitiva, que não tem nada a ver com a igreja de hoje no sentido da defesa, era uma igreja que não contava com apoio político, apoio religioso, apoio de armas. Tinha como imaginar que aquela igreja prevaleceria contra aquela potência que era o Império Romano? Não tinha. não. Pergunto para a senhora, onde que está o Império Romano hoje? E onde que está a igreja hoje? A Então igreja vai está ter, crescendo. e está crescendo, vai ter um historiador, Eusébio de Cesareia, que ele vai dizer que o sangue dos mártires era a semente da igreja. E continua sendo. E continua sendo. Ai, Jesus. Continua Poxa. sendo. Quanto mais sangue é derramado em favor do testemunho verdadeiro de Jesus, mais cristãos nascem. Então, a gente não pode olhar, a história já está aí. Ela já mostrou que sempre o povo de Deus prevaleceu, mesmo sendo minoria, mesmo sendo remanescente. E vai chegar o dia que todo mundo terá o conhecimento do Senhor. Então, a gente tem que olhar para qualquer império. Império muçulmano, império americano, que a gente aqui não critica, né? Porque nós somos É. subservientes aos Estados Unidos, mas nenhum império vai resistir. Nem a China, nem o comunismo, nem o capitalismo, nem bolsonarismo, nem lulismo, nem petista, nem PSL, nem igreja católica, nem igreja evangélica, nem papa, nem pastor, nem Buda, nem ninguém. O que vai prevalecer nesse mundo é Cristo. É Então, Cristo. a gente tem A frase que você falou é essa. O o sangue sangue dos mártires é a é a semente. semente do cristianismo. Então, é aquilo que eu pensei. Quanto mais avançar o cristianismo, mais morte haverá. Porque pessoas que desconheciam o nosso Deus passam a conhecer numa cidade realmente que era desconhecida naquele tempo, naquela época de Jesus, que, né, que foi descoberta bem depois, e eles realmente dão a vida deles por Deus, por Jesus, esse Jesus vivo. Mas olha que interessante. Nós não temos que Mas seguir. Jesus não vai vir por causa disso. Não vai. Não é isso que demora. Mas olha que interessante. A senhora não é uma seguidora de Jesus? Sou, A senhora segue os passos de Jesus, não segue? certo. Aonde que os passos de Jesus vão levar a senhora? A Jesus. Para a cruz. Para a A cruz. senhora segue um Para a Deus cruz. que morreu e ressuscitou. Então a morte É.
nada mais é do que seguir o caminho de Jesus. E fazer o transporte, que aí, quando a pessoa faz essa passagem, aí é que ele vai viver com Jesus, aí é que ele vai ter uma vida tranquila, sem choro, sem lágrima, né? Aí é que ele vai ter a redenção. Quer A dizer, vai gente ser o oposto vive do... a gente Tá vive numa falhando. tensão. Qual que é a tensão que a gente vive? A gente tem que melhorar esse mundo, mas esse mundo não nos interessa mais. É Não, uma não. Não, mas não interessa mesmo. Eu nem mais televisão assisto, pastor. Então, uma não. coisa não me interessa mais nada. Eu sinto que não me interessa. E eu A, Temos fico uma assim, pergunta, hein? a Professor, teologia, cidade. a teologia estadunidense, ela criou uma fuga desse mundo que chama arrebatamento secreto. Então, qual que é o desejo de muita gente? É sumir. Mas É isso ser Mas isso é uma falácia. A Bíblia fala de arrebatamento, mas não fala de arrebatamento secreto. Isso a gente vai ver mais. nunca será secreto. Então, por quê? Porque é uma fuga desse mundo. São cristãos que querem fugir. Mas o caminho da fuga desse mundo não é através de um sumiço. É através da transformação. Jesus falou que nós temos que transformar, levar o evangelho para o mundo todo, discipular as nações, ensinar as pessoas quem Jesus é. Essa é a nossa função. amém. Professor, agradecemos a participação sempre especial da nossa irmã Jacira, do Rony, e temos aqui também uma pergunta do nosso amado irmão Noel. Abre o Sim. microfone aí, Noel, e pergunta, por favor. Já são 10h03, está muito Alô, gostoso isso aqui. tá Pode falar, escutando? por favor, Noel. Estamos ouvindo. Tá escutando? Sim. Estamos. Primeiramente, boa noite, rapaz, aí, Isaías, pelo convite, de fazer uma colocação aqui. Eu tenho que avisar que eu tenho que sair, porque eu tenho que dar remédio ao meu cachorro. Meu cachorro teve sinomose e tá com vários remédios aqui. Eu já estou na hora de dar o remédio a ele. Mas, vamos lá. Eu fiquei feliz aí da fala do pastor, o William, né? Wilton. E agora. Hã? Sim. William, né? Wilton. Wilton. Wilson. Wilton. Eu vou olhar o mundo agora com outros olhos. Eu vou olhar com outros olhos, porque tudo que ele falou ali, eu tinha mais ou menos essa visão. Poxa, guerra lá, ó, rumores de guerra, é, a prostituição aumentou, várias coisas, mas é o meu ponto de vista, eu tenho que pegar o conhecimento. Então, isso aí é uma coisa que realmente eu aprendi, me deu aqui um start. Me deu um start. Mas eu também não posso deixar de falar uma coisa aqui que eu sempre falo quando eu vou assistir alguma palestra dos grandes conhecedores do Evangelho, os palestrantes, né, como é que fala, o estudo como é que dá um nome, pastor Isaías, quando a pessoa vai para o seminário, é o teologia, né? Sim. Então, há muito tempo, quando eu me converti, eu aprendia muita coisa, né, daquela forma. Aí eu pergunto, então eu fui enganado, parece que eu fui enganado tanto tempo que muitas coisinhas que entrou, que eu falei, poxa, eu pensava que esse texto era esse, agora esse texto já me fala dessa forma. Posto todas as coisas naquele que me fortalece. Mas eu fui descobrir um tempo atrás, não sei se foi com o pastor Zé mesmo, o pastor Zé tem um conhecimento também muito bom, você pode todas as coisas, você pode passar uma grande necessidade, suportar isso, porque foi da época de Paulo. Paulo, quando falou isso, naquela época ele estava num momento muito difícil, né? Então, Isso. beleza, mas eu vi esse texto de outra forma. E eu via outra coisa, quando eu aceitei Jesus, eu via que eu era batizado com o Espírito Santo naquele momento que eu aceitei. Aí agora já tem vários, né, estudos que uns diz que é, outro não é, mas enfim, eu Sim. vou pensar isso como se fosse para todo mundo, né? Mas assim, eu deixo isso aí no ar aí, entendeu? Sim. Obrigado. Obrigado. Pode falar, professor. Somente isso aí que eu queria falar. É isso mesmo. Tem que cuidar do cachorrinho dele. Olha que exemplo bonito, né?
essa doença que o cachorro dele tem hoje, algum tempo atrás não tinha cura. Hoje, graças a Deus, que ele tem os medicamentos, ele pode cuidar do cachorrinho dele lá, e eu sei como que esse cuidado é importante. Essa questão é assim mesmo, a gente vai aprendendo. No passado, vamos chamar assim, tinha muita gente que não tinha acesso ao material que nós temos, né? Houve uma evolução do conhecimento. Então, tem muita gente que ensinou, não foi nem por maldade, é porque é como enxergava o texto, não tinha alguém que ensinasse. A gente tem que saber fazer essa leitura, né? Não crucificar os irmãos, não criticar. Pouca gente fazia por maldade, né? Se a gente for pensar assim, a maioria era por desconhecimento mesmo. Tinha uma leitura simplória ali da Vou te Bíblia. interromper aí, tá? Eu tô saindo, Tá bom. mas eu vou voltar novamente, que eu gostei muito desse estudo. Pouquinho que eu escutei aí, pouquinho não, foi muita coisa. Não deu para absorver tudo, né? Sim. Mas eu quero voltar novamente para me aprender. Amém. Eu gostei muito, muito mesmo. Obrigado, pastor Isaías, e uma boa noite aí para todos. Tá? Boa Eu noite. estou Amém. aqui pelo menos com uns Sim. 5 remédios aí. Estou com 5 Isso. remédios aqui para dar meu cachorro aqui. Só nesse remédio aqui já foi a 3, 4 mil reais. Você tem uma ideia? Para salvar meu bichinho. Amém. Isso aí. Tchau. Amém. Então, assim, essa evolução do conhecimento é necessária, assim. A gente vai vendo, todo mundo aqui já teve ideias erradas e a gente vai aprendendo um com o outro, graças a Deus por isso. Hoje a gente tem essa capacidade, por exemplo, cada um está na sua casa. Se fosse numa época passada, a gente teria que se reunir para estar juntos, para ter um estudo. Hoje tem essa facilidade, então a gente tem que aproveitar isso mesmo e expandir o conhecimento, um aprendendo com o outro. Amém. Amados irmãos e irmãs, está muito interessante o nosso momento, mas, como foi dito, já são 10h08 já, e nós vamos ter que encerrar convidando os amados irmãos, o irmão Wilner, o irmão Richard, que eu não, Sim. o irmão Nelson está aqui, Wilton, o irmão Nelson está aqui na área, Nelson, reverendo Nelson está quietinho. Então, eu louvo a Deus pela vida dos amados irmãos. Aprendendo. Amém. Que nós, a partir de quinta-feira que vem, estaremos, propriamente dito, entrando na caminhada da teologia popular de Jesus. sim, Teologia essa que vai nos enquadrar na nossa vida cristã, na nossa conduta familiar, na nossa conduta dentro do templo, dentro das reuniões. Nós seremos enquadrados dentro dessa teologia, se nós estamos portando direito, se nós estamos com necessidade de melhorar nas nossas condutas, etc. Então, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. E queria saber se o professor, a irmã Sheila, tem algo a falar. Zé, eu queria agradecer aos irmãos. Isso, a irmã Richard aí, Wilton. O irmão Richard botou algo aí para ler, por favor. Deixa eu ver aqui. É a primeira vez que ele assiste, ele diz que ele está feliz em poder participar. Que bom. E convida pessoas. Convida Sim, pessoas que querem perguntar, querem questionar em amor. Para quinta-feira que vem, nós estarmos aqui com mais pessoas. Sabemos sim, que o inimigo milita, trabalha, a preguiça também da nossa carne milita contra você perder as escamas dos olhos, sabe? Então, é algo assim que nós temos que lutar contra e priorizar. Chamar os irmãos, você chama 30, só aparece um ou nenhum. Tu chama 50, aparece 2. Isso é normal. Não sim. desistam, não. Aprender a obra de Deus, a palavra de Deus, é muito difícil. Agora, se você chamasse que vai ter um profeta aqui, Wilton, que revela até o CPF, o CPF da pessoa, ia estar lotado isso aqui com 300 participantes. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. Pode concluir, professor. Então, só queria agradecer aos irmãos. Professor, Oi? rápido. Ai,
Mas pode-se dizer que 90% das pessoas estão esperando o céu se abrir e a igreja ser arrebatada. O Né? A secreto. partir dessa perspectiva aí, eu encontro Cristo, como Lucas bem retrata, no caminho, né? E a referência é a cruz. Então, quando é que eu encontro Cristo? Quando é que eu me encontro com Cristo definitivamente? É quando eu chego na cruz. E quando eu chego na cruz, né? Como Atos dos Apóstolos bem relata, todo mundo que pregava o evangelho do caminho, no final das contas eles sumiam, porque eles chegavam na cruz. Se eu sigo os passos de Jesus, eu tenho que chegar em algum lugar, e esse lugar é a cruz. E quando eu chego à cruz, né, eu me encontro com Cristo. É lá. Não é nesse, entendo eu, que não é nesse arrebatamento estrondoso, céu se abrindo, aquela trombeta com todo mundo ouvindo, aquela coisa toda. É a linguagem simbólica da apocalíptica judaica usada por Paulo, por João, que na época deles eles entendiam, eles sabiam do que está sendo falado, principalmente porque eram textos do que nós chamamos de intertestamento, que erroneamente as pessoas chamam de período interbíblico, né? Interbíblico é entre a Bíblia, é Gênesis e Apocalipse. Mas aquele período ali, vamos chamar assim, entre o primeiro e o segundo testamento, é intertestamentário. Então, naquele período, o que aconteceu? A profecia, o profeta, ele sai de cena, porque já não tem mais rei, né? Depois do exílio babilônico já não tem mais rei, então o profeta ele sai de cena e surge lá naquele ambiente o que nós chamamos de apocalíptica judaica. Essa apocalíptica a gente vê muito bem lá no livro do profeta Daniel, que na verdade tem uma questão se ele é profeta ou não, a gente não vai entrar aqui nesse momento, porque que são os escritos. Né? Então não é que Deus ficou em silêncio, é que Deus não falava mais através dos profetas naquela modalidade de assim diz o Senhor. Então nesse período, essa linguagem ela superabundou. Tanto é que Paulo ele não tira nada da cabeça dele. Paulo não é um neologista, ele não está criando nada. Ele está pegando as informações que tinham que, na teologia, nós vamos chamar de judaísmo do segundo templo, que é o pós-exílio babilônico. Aí tem que entender toda essa linguagem de trombeta, o que é arrebatar ali, é tirar com força, mas não é arrebatamento secreto. O sol. O sol, a lua, não vai dar mais a luz, o sinal no céu. Então, assim, essa questão do secreto foi uma doutrina que ela é recente na história da igreja, de 1830 para cá. Só que assim, Rony, uma coisa é o que é o dito popular. Assim, muita gente hoje já não prega, não ensina mais isso. Na academia é até risível esse assunto. Mas ficou popularizado e isso aí só vai sair com o estudo bíblico maduro, o estudo bíblico sem ser fantasioso. O Jansen Racco, lá, que é um teólogo, ele grava uns vídeos e ele fala: quando tirar a escatologia do deixados para trás, a escatologia de Hollywood, quando ela sair da mentalidade das pessoas, aí eles vão enxergar o que é a volta mesmo do Senhor Jesus, quando ele voltar. Atos 3:21 fala que os céus detêm Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Quando Paulo fala de arrebatar ali em 1 Tessalonicenses 4, não é arrebatamento secreto. Tem que entender o que é o encontro com o Senhor nos ares. Tem que ver o que é essa palavra nos ares. Sempre lembrando, a Bíblia não foi escrita em língua portuguesa. Mas eu não quero saber de grego e hebraico. Não tem problema se você não quiser saber, mas a Bíblia não foi escrita na sua língua, ela foi escrita numa outra língua. O que você tem em mãos é uma tradução. Por isso que você vai encontrar na sua Bíblia revista e corrigida. Por que tem que revisar e corrigir se a Bíblia é a palavra de Deus? É porque você tem na sua mão, meu querido, uma tradução que, conforme o tempo vai passando e a linguagem é dinâmica, foi se verificando que aquele tradutor ele optou por uma palavra que não é a mais ideal para o texto. Então, esse é o ensino que, como Isaías falou, as pessoas não gostam, as pessoas elas se sentem envaidecidas. A religião é um dos poucos ambientes onde as pessoas não gostam de aprender, porque você aprender e você ter que abrir mão daquilo que você tinha como certo para a pessoa é uma arrogância espiritual. É como se você faça assim, mas então Deus deixou eu ser enganado,
eu estou há tanto tempo assim, mas Deus me abençoou dessa forma, eu já preguei esse texto, Deus salvou pessoas. Não discuta. A minha sugestão para você é assim, não discuta. Faça como Deus. Fale para quem tem os ouvidos aptos para ouvir. Bíblia não foi feita para você ficar discutindo. Se a pessoa fala assim, eu acredito assim, amém, vá na sua fé. Agora, se for uma pessoa aberta ao ensino, se for uma pessoa que é humilde, que vai aprender com mansidão, que vai questionar, mas dentro da normalidade, aí amém. Aí um vai aprender com o outro. Agora, se a pessoa quiser defender a visão dela, deixe ela com a caixinha teológica dela lá e não discute. Glória a Deus. Eu queria pedir ao nosso irmão Rony que orasse ao Senhor, nos despedindo aqui, agradecendo a vida da irmã Sheila, não posso esquecer pela vida da irmã Sheila, da família dela, do irmão Wilton. Por favor, Rony, ora ao Senhor, agradecendo a Deus por essa Isaías, nossa reunião aqui. Pois não, professor? só para falar, amanhã de manhã a lição já vai estar lá no grupo, tá? Se Deus Ô, permitir. glória. Amém. Obrigado, professor. Tá bom. Vamos orar, então. A irmã Isaías, Sheila. Oi. Espera um pouquinho. Fala, pastor Nelson. só uma pergunta aí para o irmão Wilton China. É um prazer estar ouvindo aqui esse grande estudioso da palavra que Deus tem usado como instrumento realmente de levar o conhecimento àqueles que estão sedentos, né? O Wilton, você fez agora uma colocação a respeito do desinteresse dos religiosos pela questão do conhecimento, mas isso não é um projeto criado, não se tornou cultural. Veja bem, à medida que a ignorância é uma grande ferramenta para uma elite dominante, em todos Uhum. os sentidos, e como é que pode ser desfeito isso? Também se existe um processo também daquele ignorante soberbo, né, vaidoso, que ele não sabe, mas ele quer disputar um conhecimento, questão de ego, porque tem uma posição na igreja, e aí vê que Isso. uma pessoa cheia de conhecimento é tomado de inveja e acaba muitas vezes trazendo um conflito, e a igreja perde a grande oportunidade de ser edificada pelo conhecimento através daquela pessoa que Deus possa estar encaminhando para lá, e aquele invejoso começa Uhum. um momento começa a entrar no caminho, difamá-lo, sabe, tentar macular a imagem dele. Até que ponto isso pode ser visto por todos nós? Muito interessante, né? Isso aí daria uma live, um estudo de interação nossa. Esse tema é muito relevante. Não tem como separar a cultura disso, não tem como. A religião ela está inserida na cultura e é um fator cultural muito forte. Irmão Nelson, de tudo assim que eu já li a respeito, que eu já vi, os maiores educadores eles falam investir nas gerações futuras, porque dificilmente a pessoa vai abrir mão. Como o irmão falou, ele vai bater o pé e quando ele não pode com o seu argumento, aí tá lá o Nelson ensinando, ele não pode com o argumento. Aí ele vai partir para aquilo que a gente chama de argumento ad hominem, né? Ele vai começar a te desqualificar porque ele não resiste ao seu argumento. Então, não tem como. Ele tem já um pensamento formado, ele não está ali para aprender. E quando você coloca para eles, ele fala assim: ó, não tem como você mudar isso aqui. Não tem resposta. Você mostrou a realidade. Ele vai falar assim: mas isso aí, olha quem está falando, quem que é. Então, o que o pessoal diz é o seguinte: investir nas gerações futuras, que na realidade já existem, né? Os mais novos, eles já são a geração presente, mas são eles que vão substituir a longo prazo. Então, é o seguinte: é ir por baixo, é pegar o pessoal da geração nova, que é mais aberto, porque esses da geração mais passado não podemos generalizar, claro, não podemos, mas nesse perfil que o irmão Nelson falou, é muito difícil. Talvez só uma operação miraculosa de Deus, porque quanto mais tempo passa, mais a pessoa se fecha. Eu já peguei pessoas que falam, mas eu aprendi há 60 anos assim e não tem como eu mudar. Então, a vaidade, é o tempo de casa,
ter que admitir, poxa, eu tô, graças a Deus, né, que eu aprendi há 60 anos errado e Deus ainda foi gracioso que no final da minha vida eu aprendi o certo. É difícil ter esse pensamento. Então, o pessoal diz o seguinte: invista nas gerações novas que estão surgindo, que são mais abertas, elas que vão levar o seu legado, elas que vão avançar. E é aquilo que a gente vê que acontece na teologia, especificamente. Você vê que tem autores que, no tempo deles, os profetas são exemplo bíblico, né? Se não quiser pegar o exemplo teológico, pega o dos profetas. O próprio Cristo fala deles dessa forma. Na geração deles, eles eram, como o irmão Nelson falou, rejeitados, discriminados, zombados, xingados, desprezados. As gerações futuras admiravam eles como homem de Deus. E vai acontecer isso com a gente também. É deixar essa semente. É lançar a semente que nas gerações futuras o pessoal vai absorver. Obrigado pela resposta, né? A gente pensa na questão de Sócrates quando ele tem aquele confronto com os sofistas, né? E Jesus também quando tem com os fariseus. É terrível. Maravilha, maravilha. Que bom, né? Tá tão bom isso aqui, Wilton. Tá bom demais. Se Mas pudesse, a vamos. gente faz isso. Hã? Exatamente, exatamente. Isso é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que faz essa comunhão ser maravilhosa. Minha Repetindo, filha, minha filha chegou quinta-feira. e ajudou a dar o remédio Cara, aqui, eu voltei correndo. amém. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Quinta-feira estaremos de novo aqui, a partir das 21 horas, ali se alimentando do conhecimento do Senhor, dentro da funcionalidade do corpo de Cristo na vida do professor Wilton. Por favor, Rony, meu pastor, ora ao Senhor, por gentileza. Vamos orar. Espera aí que eu vou botar um terno. Vamos orar. É a irmã Sheila, né? Ô, Isaías, qual Isso. foi o outro irmão que você citou aí? Pela vida do nosso professor. Professor Wilton, grande didáscalos. Imagina. Senhor, nós só temos que te agradecer por esses momentos maravilhosos que passamos aqui, compartilhando da tua palavra. E, Deus, nós te somos muito gratos, Senhor, por essa oportunidade, por meio desse canal, ainda que em número reduzido, mas sabemos que o Senhor tem despertado pessoas para crescer e aprender com humildade, mansidão e replicar esse conhecimento a fim de transmitir a tua verdade e levar, Senhor, o teu reino naquilo que ele é em sua inteireza, em transparência e verdade. Quero te louvar também, Senhor, pela vida do professor Wilton, que o Senhor ter levantado como um referencial modificador, transformador de vidas nessa geração. Ó Deus, que o Senhor possa estar conservando o teu servo em vida, dando saúde mental, intelectual, que o teu Espírito Santo venha revesti-lo cada vez mais com essa unção tão poderosa, essa vocação para o ensino, Senhor. Tu tem levantado teu filho para transformar gerações. Que todas as suas necessidades sejam supridas em glória, para a honra e a glória do teu santo nome. Irmã Sheila, Senhor, também, toma nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor Amém. possa estar trabalhando de forma poderosa naquilo que ela necessita de ti nesse momento. Por favor. Porque tu és Deus de intervenção nas nossas vidas e manifesta a tua glória. Sobretudo, Deus, todos os irmãos aqui presentes nesse encontro, que tu possa, Senhor, visitar de uma forma especial a cada um. E assim lhe rogamos, Senhor, com toda súplica e oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus.
Gente, está terminado. Agora vamos para o lanche na cantina. Amém. O Nelson A trouxe o Hebe veio. empadão. O Nelson A trouxe o Hebe. empadão. O Noel trouxe a Coca-Cola. Também tem croissant. Gente, muito bom. Tchau aí para você. Tchau, gente. Tchau. Tem Fica com Deus. croissant na cantina. Vamos lá para a cantina da igreja. Amém. Tchau. Deus abençoe.